Meus prezados e queridos irmãos, meus distintos alunos, eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, eu estou aqui para postar o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 6, lição muito importante, aí de 8 de fevereiro de 2026. A lição de hoje tem como título O Filho como Verbo de Deus. Na semana passada, nós vimos aí a lição número 5 e tratava sobre o Deus Filho. E hoje nós veremos aí a continuidade da lição, o Filho como sendo o Verbo de Deus. A palavra aqui, verbo, é uma das palavras mais caras dentro dos estudos filosóficos e há discussões e visões bem aprofundadas quanto ao verbo, que é a questão do logos, até o próprio significado da palavra logos, é traduzida como verbo, como palavra, como discurso, etc. Então, essa é uma palavra central dentro da filosofia, que é vista como o conhecimento radical da verdade das coisas. E aqui nós temos exatamente que esse termo aqui é muito utilizado para a filosofia. João, ele vai aplicar exatamente para Jesus. Jesus, portanto, é o Logos divino. Nós temos o Logos, que é a razão dentro da filosofia, a palavra, e nós temos aqui Jesus, o Filho de Deus, como sendo o Logos, o Verbo de Deus, ou seja, o Logos encarnado. Então, essa é a demanda e a importância desse tema dentro da teologia. O texto áureo que nós temos aqui para a nossa reflexão está no livro de João, capítulo de número 1, verso de número 14, e ele vai reaparecer na leitura bíblica em classe. Portanto, só vou ler. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática nos apresenta Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Bastante profunda essa verdade deve ser colocada em prática, porque apresenta Jesus Cristo como sendo o Verbo eterno, ou seja, o Logos eterno. Sabemos que o Logos humano, ele existe a partir de um homem que pensa, aí o homem tem tempo marcado na existência e inclusive falível, finito, mas em relação a Jesus, aqui nós vemos à luz da Bíblia que Jesus ele é o Logos eterno, ou seja, é a razão eterna, é a verdade eterna. Nunca houve um tempo que essa verdade deixou de existir. Daí a expressão quando a Bíblia diz que Jesus é a verdade, porque é uma verdade atemporal, não é uma verdade construída a partir da subjetividade ou da razão de um ser pensante que tem um tempo limitado dentro da temporalidade da espacialidade. Então, Jesus está bem além do logos humano, ele está bem além, mesmo porque o próprio logos humano, a própria razão humana, é uma faculdade que o logos divino deu ao homem. E agora, a encarnação de Jesus, nós podemos dizer da seguinte forma: o que representa a encarnação do Logos, a encarnação de Jesus, de Deus? Representa o momento quando o Logos divino toca a terra, toca o Logos humano. Então, há duas instâncias para o conhecimento completo das coisas. Um que nós conhecemos, que é a razão humana, o Logos humano,
é uma das grandes faculdades do conhecimento, e a outra grande faculdade é a fé, e a fé diz diretamente respeito ao Logos divino. Portanto, o Logos divino que se encarna é o momento quando o Logos divino tem contato com o Logos humano, com a terra, com os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Jesus Cristo, ele é o Logos eterno, é a revelação plena e visível de Deus. Por quê? Porque ele nunca deixou de ser Deus, mesmo tornando-se carne, mas ali estava o próprio Deus. Portanto, ele é a revelação visível e uma revelação plena de Deus, manifestando a graça, a verdade e a glória do Pai. Tudo isso estava expresso na pessoa de Jesus Cristo. Aí a leitura bíblica em classe, livro de João, capítulo 1, verso 1 ao 5, e depois o verso número 14. Nos diz João aí no seu evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, aqui João ele está dizendo que no princípio, quando da criação de todas as coisas, ou no princípio eterno, ao que valendo do nosso entendimento, Jesus já era. Então, nunca houve um tempo em que Jesus não existiu. E em se tratando dessa questão do princípio, tomando como ponto de partida o Gênesis, a criação de todas as coisas, inclusive do homem, o texto bíblico, se referimos esse princípio à criação do mundo visível que trouxe a existência, que quando do dia da criação, criando os animais, tudo mais, separando a água da porção seca e criando também o homem, sabemos então que no princípio Jesus já estava, ele já era, se marcarmos esse princípio como sendo a criação. E se for um princípio quanto à eternidade, que nós nem podemos falar de princípio, Jesus sempre era. Então, a ideia aqui, quando diz no princípio era o verbo, entenda aqui como logos, o verbo aqui é a palavra, é a razão divina, é a vida, é tudo que nós podemos entender de verdadeiro, todas as coisas que existem elas vieram à luz pela palavra, pelo verbo, pelo logos divino, e o homem o ser humano é um ser que cria através da linguagem, ele cria o mundo, ele cria as coisas. Na verdade, tudo quanto nós, seres humanos, criamos, de forma direta ou indireta, está ligado diretamente ao logos, à palavra, à razão. Não há nada que nós venhamos a criar que não tenha ligação com logos, que não tenha ligação com a razão. Portanto, o texto de João, ele diz o quê? Que no princípio, seja o princípio como você queira entender, o Gênesis ou o princípio de todas as coisas da eternidade, já que se é que pode falar em princípio da eternidade passada, que no princípio era, Jesus era o Logos, era o Verbo estava com Deus, Jesus estava com Deus, então ele nunca deixou de existir, e o Verbo era Deus, ou seja, Jesus era Deus, ele não era um Deus, ele era Deus. Ou seja, é um mistério aqui, repito, a questão da Trindade, porque tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, eles possuem, vamos dizer assim, o mesmo conteúdo eterno. Aqui o comentarista fala muito de substância, a substância ela é uma palavra bastante limitada, seria uma substância espiritual, mas ainda acho bastante limitada. Na verdade, Deus é um ser inominável. Nós o conhecemos através dos seus atributos. Bem, então aqui no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. Verso 3, todas as coisas foram feitas por ele.
Porque todas as coisas foram feitas pelo Verbo. Por quê? Porque tudo foi criado pela palavra, pelo Logos. Daí a ideia de todas as coisas serem feitas por ele, pelo Verbo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava, em Jesus, e na palavra, que a palavra gera vida, trouxe à existência, e quando, inclusive, quando nós, enquanto seres humanos, nós conseguimos nomear um ser, isso é sinal de que nós o apreendemos, de que ele passa à existência. Isso é algo bem interessante. Então, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, no próprio Cristo estava a vida, e essa vida fala exatamente, uma das metáforas da vida é a luz, a existência. E a luz fala também do conhecimento, fala também da razão. Então, Jesus, nele estava a vida, e a vida era a luz que os homens precisavam, no sentido do aspecto redentivo. Aí o verso 5: e a luz resplandeceu nas trevas, que seja no mundo decaído, afastado de Deus, e as trevas não a compreenderam. A ideia de compreender aqui, dentre os vários significados do termo compreender, a ideia de compreender dentro do texto bíblico, e também no sentido filosófico, é no sentido de você abarcar, de você, quando eu, por exemplo, eu nomeio uma coisa, eu patenteio uma coisa, é sinal de que eu tenho um domínio, eu compreendo, eu consigo esgotar o ser dessa coisa. Então, aqui está dizendo que a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não compreenderam, não apreenderam, não perceberam a luz que é Jesus Cristo. E o verso 14 nos diz o seguinte, e o verbo, que era aquele que estava no princípio, que era Deus, que é o Logos divino, e o Verbo se fez carne, que é exatamente, ele está entre os homens, está entre as trevas, e as trevas não o compreendendo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e aqui João está falando da sua experiência dele, Pedro, Tiago e João, quando da transfiguração, que eles viram a glória, um vislumbre da glória do Jesus divino, da sua divindade, foi apresentado a eles. Então ele vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, quando da transfiguração, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A ideia aqui de unigênito do Pai, o unigênito, aqui é gênio, tem a ver com genes, com Gênesis, tem a ver também com gênero, que podemos fazer essa leitura, e aí, se aplicando a Jesus, o unigênito do Pai, é que era o único desse gênero, o único ser que estava entre os homens, que era homem, mas que também era Deus. Jesus era o único desse gênero, com essa gênese, ou seja, um homem Deus. Ele era totalmente Deus e era totalmente homem. E Jesus, enquanto homem, ele é o primeiro, ele era o único desse gênero, e quando ele morre, e ele ressuscita, e ele conquista a vitória, nós temos, a Bíblia diz que Jesus ele é a primícia dos que dormem, nós temos agora em Cristo a possibilidade de termos uma nova natureza e sermos semelhante a Jesus, ou seja, Jesus pertence a um gênero, vamos dizer assim, específico. Ele veio como homem, mas nunca deixou de ser Deus, e a Bíblia diz que nós seremos semelhante a ele, nós teremos uma nova natureza, seremos semelhante ao Jesus, que é o unigênito do Pai, que se manifestou cheio da graça, cheio de virtude, do Espírito e de verdade, ou seja, não era passageiro, que ele é eterno, e ele era a própria luz que ilumina o homem que está em trevas. Louvado seja o Senhor. Bem, a introdução da lição, aí o comentário, indo para o comentário, a introdução nos diz: o prólogo, ou seja, a introdução,
do livro de João, os primeiros 18 versículos, do 1 ao 18, o prólogo do Evangelho de João apresenta o Verbo eterno como Deus, Criador e revelador. Ele se fez carne e revelou de forma plena e completa a glória do Pai. O apóstolo João afirma que viu a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Nessa lição, veremos que essa revelação marca o clímax da encarnação do Verbo, ou seja, o Filho de Deus, quando ele é visto na transfiguração, isso era o clímax da revelação da natureza de Jesus, onde o invisível, que era o Deus, se tornou visível. O eterno entrou no tempo, ou seja, o eterno tocou o tempo, tocou a existência humana, o insondável foi manifestado em Cristo, aquele que não se pode sondar, não se pode compreender, entender, ele se revelou ao mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Primeiro tópico da lição, o Verbo como um Deus eterno. Primeiro subtópico, o Verbo pré-existente. O prólogo de João, que são os 18 primeiros versículos iniciados no capítulo 1, é chamado esse prólogo de hino Logos, ou seja, um hino ao Logos, a Jesus, ao Logos divino. Na abertura diz: no princípio era o Verbo. As palavras princípio lembram o texto introdutório do livro de Gênesis, quando diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio era o Verbo. E claramente ensina que o Verbo sempre existiu. Esta é uma maneira de referir-se ao atributo da eternidade que só Deus possui. Então, se só Deus possui a eternidade, esse atributo, e Jesus já era, desde o princípio, estava com Deus e era Deus, está mostrando que Jesus também é eterno, ele também é Deus. A expressão verbo do grego logos designa Deus, referindo-se à divindade do Filho. Enquanto os gregos pensavam em um princípio, um logos, em um princípio impessoal, os gregos pensavam no logos, no princípio, na arqué, como sendo algo impessoal, não sendo uma pessoa. Então, os gregos pensavam como um princípio impessoal, os gnósticos não via como um ser intermediário, um caso entre os homens e Deus, um ser intermediário. João apresenta o Logos como sendo o próprio Deus eterno, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Antes de tudo, o que existe, o Verbo já existia. Jesus não começou a existir em Belém. Jesus, enquanto Deus, enquanto Cristo, não o Jesus homem, mas o Jesus eterno, ele não começou a existir em Belém. Em Belém é quando os céus toca a terra. Então, ele não começou a existir em Belém, pois ele é eterno, coexistente com o Pai desde o princípio. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 2. O Verbo como pessoa distinta. No texto bíblico, João afirma que o Verbo estava com Deus, ou seja, era uma pessoa distinta. A expressão grega theon, ou seja, com Deus, comunica relacionamento. A ideia de estar com Deus fala de relacionar-se com Deus. Então, relacionamento, estar face a face, ou seja, uma comunhão pessoal e eterna entre o Verbo, Filho e Deus Pai. Indica uma distinção de pessoas dentro da unidade da Trindade. A Trindade são três pessoas, porém é uma unidade composta. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento, como diz os unicistas, de manifestação de Deus. Não são isso. Então, não são formas sucessivas de aparecimento de uma pessoa, mas são coexistentes desde o princípio. Então, a Trindade ela coexiste desde o princípio. Subtópico 3. O verbo é da mais
o verbo é da mesma, melhor dizendo, essência do Pai. A palavra essência não é ideal, mas, para o nosso entendimento, vamos tomar essência, eu preferi a palavra natureza, mas vamos colocar a essência como a lição aqui apresenta. O verbo é da mesma essência ou natureza do Pai. Ainda no versículo de abertura, João revela: o verbo era Deus. Aqui a palavra grega para Deus é theos. Aparece sem o artigo definido, fato que tem gerado discussões exegéticas, porque não está definido, um artigo definido para definir o Deus dos demais deuses. Porém, na estrutura grega, da língua grega, a ausência do artigo não implica em indefinição ou em inferioridade. Quando diz o verbo era Deus, não fala era o Deus, isso por não ter o artigo, isso não implica em indefinidade, que era qualquer Deus. Na língua grega, isso não implica isso, mas essa construção, ela enfatiza a qualidade ou a natureza do sujeito, ou seja, aqui o sentido de dizer o verbo era Deus e não coloca o Deus, tem um sentido de dizer que o verbo era Deus, é que o verbo tinha a mesma natureza de Deus. Esse é o sentido do uso grego, no sentido dessa construção, enfatizar a qualidade ou a natureza do sujeito, ou seja, Jesus tinha a mesma natureza do Pai. Essa é a ideia. Então, a omissão do artigo não significa um Deus, como sustentam traduções heréticas, mas é um indicativo da natureza do verbo. Esclarece que o verbo compartilha da mesma essência, ou seja, da mesma natureza divina. Desse modo, o verbo ele é como o Pai, ou seja, Jesus é como o Pai, ou seja, é eterno, criador, etc. Portanto, a expressão o verbo era Deus ensina que Jesus é da mesma substância do Pai, isto é Deus em sua totalidade, não é um Deus menor, é Deus em sua totalidade. O tópico de número 2. Eu estou correndo hoje porque nós já abordamos um pouco sobre Jesus na semana passada, e para também não ficar muito repetitivo, e como o meu objetivo é trazer assim um subsídio para, no caso, os professores, então em cada lição eu uso a dinâmica de acordo o andamento, o encadeamento das lições. Então, nós já tivemos uma lição anterior que falava sobre o filho, vamos ter outras a esta lição e outras, portanto, eu vou trazendo o sumo de cada lição. Tópico 2 da lição: o verbo como criador. Subtópico 1, o agente da criação. A Bíblia declara que no princípio criou Deus. A expressão criou traduz a palavra hebraica bará, termo reservado à atividade criadora de Deus. Essa expressão bará, essa expressão hebraica, revela a atividade criativa de Deus. Daí, no princípio, criou Deus. Bará, no caso, teos, criou Deus. Afirma que o universo foi criado por Deus a partir do nada, que do latim é o ex nihilo. A doutrina de Deus como Criador possui fundamentos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nesse sentido, João apresenta Jesus também como Criador, quando João vai dizer: todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus sendo apresentado como tendo o atributo de Deus, o atributo de Criador. Esse versículo enfatiza a divindade do Verbo, uma vez que a criação é obra exclusiva de Deus. Desse modo, o Filho é o agente ativo na criação do universo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Subtópico 2. A fonte da vida. O apóstolo João enfatiza com clareza que nele, em Jesus, estava a vida. Aí João 1:4. Referindo-se ao Verbo eterno, Jesus Cristo. Essa declaração revela que o Verbo é a fonte absoluta e originária. Jesus é a fonte absoluta e originária de toda forma de vida. Não há nenhuma forma de vida que não tenha dependido do Verbo de Jesus enquanto a vida.
Tanto a vida física quanto a vida espiritual e eterna dependem de Deus, e Jesus é Deus. A expressão denota a autossuficiência do Verbo, uma característica específica da divindade. Jesus não depende de nada ou ninguém para viver. Ele compartilha da mesma substância divina, porque, aí João 5:26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Ou seja, o Pai gera o Filho em termos humanos e, mesmo assim, o Filho, sendo gerado no ventre de Maria, se tornado homem, ele não deixou de ter vida em si mesmo, porque ele nunca deixou de ser Deus. Ele esvaziou da sua glória, mas jamais da sua divindade. Louvado seja o nome do Senhor. Essa verdade afirma que a vida eterna é imutável, que está no Pai. Quem está no Pai, isso aqui é bem interessante, essa verdade afirma que a vida eterna e imutável que está no Pai está igualmente no Filho, apontando para a mesma essência dentre as pessoas da Trindade. Subtópico 3, a luz dos homens. O texto bíblico assevera que a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem. A metáfora da luz simboliza o caráter de Deus, a verdade de Deus, que é a luz é o conhecimento, é a verdade, isso que refere-se à luz, porque nele não há trevas alguma, em Deus só há a verdade, não há nada passageiro. Nesse contexto, Jesus é apresentado como a luz verdadeira. Ele não apenas possui luz, ele é a própria luz, ele é a luz do mundo, como a Bíblia diz: aquele que o segue não andará em trevas. Então, ele é a própria luz. Ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos e revela o pecado. A declaração: as trevas não prevaleceram contra ela, contra a luz, que Jesus mostra que as forças do mal não têm poder sobre Cristo. Então, a luz não pode vencer as trevas, melhor dizendo, não pôde e nem pode vencer a luz que é Cristo. O verbo grego katalambano pode ser traduzido como compreender, apoderar ou dominar, que é bem interessante quando diz que as trevas não prevaleceram. Isso aqui é bem interessante. E aqui o texto coloca aqui o verbo grego, aqui em relação que ele veio e os homens não o compreenderam, as trevas não compreenderam, veio, porém, não foi compreendido pelos homens aqui, como diz o texto, a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam, que é essa expressão grega, katalabanão. Então, compreender pode ser traduzido como, aí no sentido de as trevas não o pôde entender. Nós lemos no texto aqui, e a luz, vou reler o texto, as trevas não compreenderam. Então, esse compreender aí tem um sentido de apoderar, de dominar. Então, você compreende uma coisa, e aqui, mais especificamente nesse texto, às vezes a gente toma de uma forma banal, compreender e entender como sendo a mesma coisa, porém, entender é você admitir algo, compreender é você dominar, é você esgotar, é nesse sentido aqui de você apoderar, de ter domínio. Então, a luz não teve domínio, não conheceu, não compreendeu, as trevas não compreendeu a luz. E nesse caso expressa que as trevas do pecado não podem resistir à luz do Filho de Deus. Ela não compreendeu exatamente porque eram trevas. E somente através do Espírito Santo, iluminando o espírito do homem, é que ele pode começar a ter compreensão da verdade de quem é Cristo. Portanto, é bem importante nós observarmos que conhecer Deus e voltar-se para Deus não é uma capacidade humana. O homem, ele jaz em trevas,
Ele não compreendeu o Verbo quando se manifestou e continua não compreendendo. Portanto, a possibilidade do homem ter o entendimento de Deus só através da iluminação do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, o terceiro tópico, o Verbo como revelação do Pai. Primeiro subtópico, a encarnação do Verbo. João também apresenta o Verbo como o supremo meio de autorrevelação do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, se revelou. Deus se revela através de Jesus. E vimos a sua glória, que é aquilo que já falei antes. Essa afirmação marca o ponto culminante da revelação divina. O Verbo se tornou homem sem deixar de ser Deus. É o termo grego eskenozé, que habitou entre nós. Esse termo significa literalmente armou a sua tenda, tabernaculou. Ou seja, o verbo habitou, passou a morar, armou sua tenda entre nós. Essa linguagem faz alusão ao tabernáculo, lá em Êxodo 25, 8 e 9, onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. Lá na antiga aliança, a presença de Deus habitava no tabernáculo, e agora na nova aliança, Cristo, ele habitava, passou a habitar entre os homens, esteve aqui por um tempo, voltou para os céus, enviou o Espírito, e agora ele quer habitar em nós. Nós, sua igreja, o seu corpo, somos o tabernáculo onde Cristo, através do Espírito Santo, ele quer fazer morada. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. O corpo de Cristo é assim comparado a esse tabernáculo. O corpo de Cristo entenda-se, a igreja, considerada como tabernáculo. O corpo de Cristo é assim comparado a esse tabernáculo. Nele a glória de Deus se manifestou visível entre os homens. Aqui é bem interessante, porque tanto o corpo humano de Jesus, aquele ser que nasceu do ventre de Maria, era o tabernáculo do Deus eterno, estava ali tabernaculando no corpo de Jesus, uma vez que ele se tornou carne. Aquele corpo era o tabernáculo do Deus eterno, e ao mesmo tempo o seu corpo, enquanto igreja, que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, enquanto igreja, nós somos o tabernáculo de Jesus, o tabernáculo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o corpo de Cristo é assim comparado a esse tabernáculo. Nele, a glória de Deus se manifestou visível entre os homens. Ele revela a união do corpo de Jesus, sendo totalmente homem, totalmente Deus, revela exatamente a união hipostática, é o termo grego que dado, das duas naturezas do Filho, a natureza divina e a natureza humana numa pessoa só. É o que chamamos de união hipostática. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, a plena revelação, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 2. A plenitude da graça e da verdade. João, uma testemunha ocular da encarnação do Verbo, declara ser a glória do unigênito do Pai. João, testemunho ocular da encarnação do Verbo, declara ser a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra glória, doxa, remete ao conceito de Shekinah, a presença gloriosa de Deus entre o seu povo, a Shekinah de Deus, a doxa. Porém, enquanto a glória na antiga aliança se manifestava parcialmente, em Cristo ela se mostra plenamente. Na antiga aliança, os momentos que a glória de Deus descia no monte, no tabernáculo, de forma parcial, e agora na nova aliança, Jesus é a própria glória de Deus que se manifesta. A frase, cheio de graça e de verdade, revela o conteúdo dessa glória. Diferente da lei dada por Moisés, Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. E não apenas oferece graça, ele é a plenitude da graça de Deus. Jesus é a própria graça de Deus revelada. Uma provisão contínua
que se manifestou salvadora a todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Por fim, o último subtópico, o revelador do Deus invisível. No último versículo do seu prólogo, João afirma: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João aí 1,18, que é o final do prólogo. Então, ninguém nunca viu Deus, mas Jesus era a expressa imagem de Deus. Então, Jesus fez Deus conhecido à humanidade. Aqui o apóstolo enfatiza que Deus é invisível, inacessível. No entanto, o Verbo revelou de forma plena e perfeita. A expressão Deus unigênito, Filho unigênito de Deus, do grego é monogenes theos, significa literalmente o Deus único gerado. Mono, um, genes. Tá aqui a ideia do gerar e da do gene, tem o mesmo genes também pode ter essa ideia, mais ligada à ideia do gerar e gerado. Então, monogenes e gerado. Então, monogenes theos, ou seja, o Deus único gerado. Refere-se a Cristo, o Filho da mesma substância, homoousios, do Pai. Essa declaração reafirma a eternidade e a plena divindade do Filho. Cristo é a autorrevelação completa do Pai. Quem me vê a mim, dizia Jesus, vê ao Pai. Então, Jesus é a própria autorrevelação do Pai. Isso é muito interessante, porque o próprio Jesus, ele se deu a conhecer a humanidade, ele se revelou próprio Deus, ele se revelou à humanidade através de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, a conclusão. Jesus Cristo é o Deus unigênito que revela o Pai. Nele a glória, a graça, a verdade de Deus são plenamente manifestas. A encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial à fé cristã, que é uma doutrina essencial à fé cristã, mas não é apenas uma doutrina. Também é um chamado para a adoração e proclamação daquele Jesus que é a imagem visível do Deus invisível. O Senhor Jesus é a perfeita revelação do Pai à humanidade. Que cada crente reconheça e que cada crente reconheça que conhecer a Cristo é conhecer o próprio Deus e que proclamar essa verdade é tornar a glória do Pai conhecida no mundo. Ou seja, quem quiser conhecer a Deus, é necessário que seja através do Filho, porque ninguém vai ao Pai senão através do Filho. Jesus é o único mediador, é o único que tem a possibilidade de nos colocar em contato com Deus Pai. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus ele continue falando ao teu coração de maneira profunda, que você possa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Um grande abraço, Deus nos abençoe grandemente, oremos por nós, em nome de Jesus.